Olá pessoal, aqui é o Diego Denil e hoje eu vou trazer um básico de Grasshopper. Bom, depois de instalado o Grasshopper, você pode entrar no Rhino, digitar Grasshopper ou utilizar o botão de iniciar. Ele vai abrir uma nova janela. Em vídeos anteriores eu comentei sobre a interface brevemente, para aquela situação de exercício. Então aqui você tem que imaginar o seguinte, o Grasshopper trabalha com tudo que o Rhino possui, quase basicamente tudo. As principais ferramentas, então você pode combinar uma série de coisas para ter o mesmo resultado que você teria dentro do Rhinoceros. Por exemplo, você pode linkar duas linhas e fazer um loft, por exemplo, né? Como você faria no Rhino, mas no Grasshopper ele mantém um histórico, como se fosse um sistema paramétrico. E aí se você altera o valor lá do início, ele vai alterar o resultado final. Então aqui eu tenho o meu menu, eu posso criar um novo documento e salvar. Ele vai salvar não o documento do Rhino, mas sim o do Grasshopper. Abrindo o Grasshopper você vai ter basicamente o seguinte, a interface aqui em cima, todas as ferramentas que você pode utilizar, e aqui você vai ter os últimos arquivos que você abriu, no caso está em vermelho, porque ele está faltando a origem, né? No caso eu mudei a pasta desses arquivos, então ele não consegue encontrar mais, mas ele tem um registro de qual era o nome. Isso ajuda você depois para encontrar esses mesmos arquivos. Os verdes podem ser abertos por aqui mesmo e eu posso criar um novo documento ou simplesmente começar a trabalhando aqui nessa área. Se você quiser salvar também por aqui, aqui no Edit vai ter outras ferramentas como o Copy Cole, coisas do tipo. Visualização, aqui o Display, como nós vimos, ele trabalha com Preview ou sem Preview. Às vezes a execução é muito complexa e o Preview toma muito tempo. Então você pode desligar até você fazer as modificações e aí você religa a prévia. Por esse motivo que ele tem essa opção de prévia ligar e desligar, né? Primeiro ele faz o cálculo, depois ele... E os tipos de soluções aqui, uma coisa um pouco mais complexa. Então a base aqui do Grasshopper, na verdade, ele trabalha com os parâmetros e o maths, que são funções matemáticas, seno, cosseno, multiplicação, domínio, maior, menor, raiz e coisas do tipo de funções também mais complexas. Eu não vou entrar tão a fundo nessa parte, mas sim nas coisas que a gente vai poder utilizar, coisas que eu realmente posso mostrar de exemplo. Aqui tem uns sets de ferramentas também, que no caso tem as listas, que é bastante utilizado. Inclusive no vídeo anterior do plugin do Weaverbird eu mostro uma listagem para exemplificar como que os pontos são numerados e alinhados, ordenados também. Aí eu vou ter aqui uma sequência que você pode utilizar. Eu tenho alguns sets, modo de texto, e eu tenho também a tree, que são tipos de dispersão de objetos. Eu tenho um vector, que são para montagens de outros tipos de composição. Pontos são considerados vectors também, são vetores que podem ser utilizados para construir linhas ou superfícies. Curvas também, superfícies, nós já conhecemos o mesh, várias ferramentas. Aí eu tenho as ferramentas aqui no caso os booleans também, os transformadores, modos de display, tspline se você tem instalado o plugin, o Weaverbird, que no caso é o WB, Pufferfish, que é uma outra que eu utilizo às vezes. Geralmente eu procuro utilizar um recurso e aí você faz o download daquele plugin que for ser útil para você. Então eu vou começar aqui com New Document. Pronto, está aqui livre, tirando o zoom com o scroll do mouse. Você pode setar aqui também a porcentagem de aproximação. Direito do mouse você dá o pan e navega, né, pela janela. E o esquerdo seleciona. Então eu vou mostrar algumas das ferramentas matemáticas mais básicas do Grasshopper. De acordo com cada versão, ele vai mudar quais são os nomes. Aqui no meu caso é o 0.9, a partir do Rhino 6 ele é 1 ponto alguma coisa. Então ele é um pouco mais atualizado e vai ter mais ferramentas para poder acompanhar o Rhino 6. Aqui eu estou no Rhino 5 porque é o que a maioria ainda está utilizando devido à estabilidade do Rhino 6 e coisas do tipo. Então quando ele estiver mais estável a gente começa a utilizar também o Rhino 6. Então aqui eu vou começar com a adição, né? Ele vai ser uma matemática. Então aqui você dá 10 cliques e você já traz o linha de comando e ele vai puxar a ferramenta. Você dá 10 cliques, seleciona o ADD, e ele vai chamar aqui o Addition. Vou dar um zoom aqui, ó, porque eu estou com um tamanho menor. Tenho o ADD, que é a somatória, e vou ter o minus, então você vai tirar o minus aqui. E aí se você chamar o minus aqui, que era chamado antigamente, ele vai ter o mínimo, que não é esse, mas eu coloco o menos aqui, ó. Quando eu coloco menos, ele aparece o subtraction.
Se eu fizesse o inverso, colocasse o mais, ele vai dar o ADD, que é o addition, adição, subtração. Multiplicador, multiplier, mas eu vou dar um multi aqui, multiplication, para multiplicação, e div, que é de divisão, não é o divide do main, é o division, divisão. Aqui o ícone já mostra, né? Você poderia colocar aqui, ó, draw full names, ele vai dar addition, subtraction. Para poupar espaço eu vou deixar da forma que está. E aí basicamente a gente precisa colocar esses valores, colocar alguns valores para poder ter um resultado. Tem duas formas de se fazer isso. Por exemplo, eu posso trazer aqui, ó, o number slider no parâmetros. Ele está no input, number slider, posso clicar aqui, ele vai trazer esses fatores aqui. Eu não quero número fracionado, né? Eu dou 2 cliques aqui em cima do nome da ferramenta, eu coloco aqui integer numbers, então números inteiros. Ele vai do mínimo 0, máximo 1. Então eu vou colocar máximo 10. Vou aceitar aqui e vou dar um OK. Ó, ele vai de 0 a 10. Então vou fazer de novo, dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Ó, já copiei novamente. Vou ligar os dois aqui, ó. E agora eu preciso saber o resultado. Para saber o resultado eu vou trazer aqui um panel. Ele é basicamente um espacinho que ele vai refletir resultados ou textos ou listagens. Conecto os dois. 0 mais 0 é igual a 0. Se a partir do momento que eu coloco 1 aqui, ó, ele também vai somar. 0 mais 1 é igual a 1. Somando, e você tem aqui esses fatores, ó. É claro que você poderia fazer isso de cabeça, mas imagine que você tem uma série de números, uma série de pontos, e a somatória deles vai levar a algum outro fator. Se utiliza nesse caso. Com o panel aqui no meio, vou fazer a mesma coisa agora com os multiplicadores. Então vou conectar aqui os dois, multiplicando, aliás, diminuindo, né, o subtraction, negativos, positivos, né, quem vem antes, quem vem depois, e assim eu tenho o resultado da subtração. Mesma coisa para a multiplicação, a gente faz o teste aqui, multiplicando esses fatores, ele vai me dar esses resultados. Mesma coisa aqui, ó, dividindo um pelo outro, você tem os números fracionados. Então você pode utilizar essa espécie de calculadora que o Grasshopper tem, que são uma das funções básicas do programa. E aqui você pode usar os painéis para exemplificar, né, várias coisas. Ó, no caso aqui eu mostrei, ó, passando perto do canto, ele mostra como fazer a orientação, mudar as fontes e coisas do tipo, né? Mas vamos focar aqui nessa outra parte. Se eu trouxer aqui esse resultado, ele vai mudar o painel para aquele. Então eu vou criar vários painéis aqui. Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+V, Ctrl+V. Isso eu vou alterar de onde cada um pega, ó. Pronto. Ctrl+V novamente. E vou conectar esse final aqui. E se eu quiser adicionar esses outros painéis nesse mesmo, eu dou um Shift aqui, ó, ele vai adicionar. O painel permite que seja adicionado mais de uma entrada, né, mais de um input. Ó, e você tem a listagem desses resultados. Aí conforme eu vou alterando, todos eles alteram porque a função vem da mesma variável, né? Ó, esses são os variáveis, aqui as funções são as mesmas, mas altera um, altera todos. Então você poderia usar esses resultados para espalhar pontos que futuramente iriam se conectar por linhas e criar superfícies, por exemplo. Mais ou menos essa é a ideia. Pensando nessa perspectiva, eu tenho aqui outras variáveis ainda que eu já deixei setado. Então tenho aqui slider, variável, função large than, maior que, smaller, menor que, smaller than, e eu tenho um similar, que é proximidade. Então aqui, por exemplo, 3 maior que 5, o large than vai interpretar que ele é falso, então ele é falso, não é. Se eu mudar aqui para 6, ó, ele vai ser verdade. E todos os outros mudam, similaridade também altera. Mesma coisa para o inverso, menor que. No caso, se eu mudar o input, por exemplo, aí ele vai ser o inverso daquele primeiro. Então, menor que, maior que. E aqui a questão de similaridade, né? Se você quiser colocar, por exemplo, uma porcentagem, eu vou aumentar aqui o threshold para 100, de 100%. Vou dar um OK. Então, considerando aqui 50, 40%, esses dois estão próximos de similaridade. Vou colocar um aqui, ó, ele já fica menor que 40%, não vai ser. Então, eu sei que, por exemplo, 40, o 4, ele é menor do que 40%, porque ele é 50%.
Se eu aumentar aqui para 50%, ele vai ser verdadeiro, ó. Já muda para true ali, que é verdade. Então são ferramentas que você utiliza para trabalhar com as variáveis das ferramentas do Grasshopper. Então aqui é um básico das ferramentas de matemática do Grasshopper. Eu vou trazer alguns outros exercícios básicos nos próximos vídeos para a gente conseguir entender como aplicar esses tipos de funções. Então por enquanto é isso, deixe seu comentário aí embaixo se você gostaria de ver alguma coisa específica de Grasshopper, alguma recomendação de tutorial. Um grande abraço e até a próxima. Se você quer aprender Rhinoceros de forma completa, do básico ao avançado, não deixe de conferir o curso da 3D1.